bem? Gente, o vídeo de hoje é um assunto meio polêmico. É um assunto que vocês já me pediram muito e eu já sugeri também esse vídeo pra vocês, por conta de um probleminha que eu tive aí quando eu estava gravando dezembro todo dia. Um dos vídeos que eu gravei, que era justamente um tutorial de maquiagem, quando eu fui editá-lo lá, eu vi que o meu rosto estava parecendo um fantasminha de branco. Ou seja, a base, o corretivo, tudo que eu usei aqui ficou completamente estourado no meu rosto. Sei o motivo? Sei, mas o dia que eu estava gravando ali com a pressa, que eu precisava gravar vídeo todos os dias, eu lembrei? Não lembrei. Aí eu falei, gente do céu, eu preciso falar para as meninas por que isso acontece e como evitar disso acontecer. Que é a base, o pó ou o corretivo estourar no flash. Pois bem, gente, muitas vezes isso pode acontecer por culpa nossa mesmo, sabe? Da gente comprar uma base no tom errado, uma base mais clara que a cor da nossa pele, o pó e etc e tal. Mas 99,9% das vezes não é culpa nossa, e sim do produto que você comprou. Porque nas bases, corretivos e pós, tem duas substâncias aí que é o que faz a luz estourar diretamente em você, que é o dióxido de titânio e a sílica. Esses dois componentes, gente, eles servem para deixar o seu produto mais sequinho, mais mate, para refletir luz e disfarçar as linhas de expressão e também para proteger do sol. Pode ver que as bases que mais estouram no flash são as bases que tem muita proteção solar, como essa daqui que eu tô segurando na minha mão, por exemplo, que eu tenho um lance de amor e ódio com essa base, que é a base Velvet da Contém 1 grama. Eu já falei pra vocês em outros vídeos que essa é a base nacional, tipo, o melhor que existe no mundo. Ela tem uma cobertura power, ela fica bem sequinha, e quando eu comprei ela, gente, eu comprei assim, tipo, mega iludida, e ela é exatamente no tom da minha pele, sabe? E a última vez que eu usei essa base, eu fiquei tão traumatizada, gente, sério, que nunca mais eu usei, de raiva. Eu usei ela pra ir num show do Jorge Mateus e não olhei que ela tinha fator de proteção solar 30. O show é um lugar super escuro, onde as fotos que você tira depende da iluminação do flash. E vocês adivinham como saíram as minhas fotos, né? Pois é, completamente branquinha, gente. Só que se esses dois componentes fazem o produto estourar no flash, então por que eles existem, gente? Eles existem pelo seguinte fator: para a base poder ficar mate, então quanto mais sequinha ela for, mais dióxido de titânio, não quer sair a palavra de jeito nenhum, gente, e sílica vai ter na base, que é o componente que faz absorver a umidade da pele, sabe? Isso acontece com as bases que são mates, com os corretivos que são mates e com os pós translúcidos. Sim, os nossos queridinhos pós-translúcidos, gente. Pois é, eles são os melhores porque eles são bem fininhos, eles são transparentes e eles absorvem a umidade e faz a base, a maquiagem durar por muito mais tempo. E esses componentes também, gente, faz com que o produto reflita luz no seu rosto e não fique aquelas linhas de expressão brilhando lá e dê aquela disfarçadinha. Então esses componentes também estão presentes nas bases, corretivos e pós anti-idade. Pois é, agora com tudo isso, gente, como é que a gente vai fazer para evitar esse problema? Quando você for sair à noite, escolha uma base que seja um tom mais escura que a cor da sua pele. Pode ver, eu tenho 1 milhão de bases aqui atrás de mim, tenho um monte aqui na minha frente pra eu mostrar pra vocês. E eu tenho de todas as cores, eu tenho tanto na minha tonalidade quanto um tom mais escuro. Eu peguei como exemplo essa daqui da Estée Lauder, que é a minha base favorita, assim, de sair à noite, que se eu aplicar ela aqui na minha mão, que não é o lugar correto, certo? É aplicar no rosto, vocês podem ver que ela é um pouco mais escura que o tom da minha pele, sabe? E ela ainda dá uma oxidadinha, ainda fica um pouquinho mais escura do que isso ainda. Então, como ela é uma base que eu uso a grande maioria das vezes à noite, eu comprei ela um tom mais escuro que a cor da minha pele. As bases da Mary Kay, gente, que também são mates e também tem sílica e dióxido de titânio. Saiu. O que que eu faço? Eu tenho a cor número 4 e tenho a cor número 5. Geralmente eu misturo as duas assim pra aplicar em mim, só que a cor número 4, ela é exatamente no meu tom de pele. Olha a diferença da cor número 4 da Mary Kay e da cor que eu uso da base da Estée Lauder, tá vendo? A cor número 4 eu usaria somente durante o dia, e essa cor aqui da Estée Lauder eu usaria mais à noite. E a cor número 5 da Mary Kay, que já é um tom mais escuro, eu usaria ela à
noite. Mesmo durante o dia, eu ainda misturo a cor 5 com a cor 4 para não ficar tão clara, porque se eu estiver em um ambiente fechado e eu for tirar uma foto com flash nesse ambiente fechado, a cor 4 acaba estourando mais em cima de mim. Então, gente, quando você for comprar uma base com a intenção de usar ela durante a noite, para sair à noite, compre uma base que seja um tom mais escuro que a cor da sua pele. Todas as bases que eu tenho que são assim mais caras, que geralmente são as bases que eu uso mais durante a noite, são bases com um tom mais escuro que a cor da minha pele. Olha, eu estou aplicando aqui a Studio Fix, que não dá pra perceber na câmera, mas ela também é um tonzinho mais escuro que a cor da minha pele. A Born This Way, da Too Faced, que também é uma base que eu gosto de usar à noite. A minha cor é a Beige Warm, que é um bege quente. Também é um tonzinho mais escuro que a cor da minha pele. Então, gente, é a solução. Quando você for sair à noite, invista em uma base que seja um tom mais escuro que a cor da sua pele. A grande maioria das bases nacionais que eu tenho, gente, que todas foram compradas ou recebidas por olhômetro, são exatamente do tom da minha pele. Como, por exemplo, essa mate aqui da Tracta, a de cobertura média, que eu fiz resenha pra vocês há pouco tempo e falei sobre isso pra vocês. Eu gravei, inclusive, a resenha usando a luz natural pra vocês, porque se eu usasse a luz artificial, que é branca, ela iria estourar em cima de mim. Inclusive foi essa a base que eu usei quando eu fui gravar o tutorial pra vocês e já estava à noite, eu estava usando a luz artificial e foi por isso que ela estourou. Então essa é uma base aqui que só dá pra eu usar durante o dia. Eu teria que comprar a cor 4 dela pra mim. E o mesmo acontece com a base da Vult. A base da Vult, ela é a número 3, é exatamente no tom da minha pele, só que eu opto por usar a base mais escura, que é a número 4. Eu tenho as duas. A número 3 eu uso durante o dia e a número 4 eu uso à noite. Aí você pode pensar, ai, mas eu gastei comprando a base que é exatamente no tom da minha pele e agora eu só vou poder usar ela durante o dia? Não, gente. A dica que eu dou pra você é que se você só tem base no tom da sua pele, o que você pode fazer é comprar uma outra base que seja escura. Por exemplo, essa daqui que eu tenho da Revlon, que eu não abro mão dela, que é um tom mais escuro que a cor da minha pele, e fazer misturinha com a base mais clara que você tiver. Isso quando você for sair à noite. Quando você for sair durante o dia, a luz do dia não precisa, porque a luz do sol, que é a luz natural, ela dissipa, gente, ela não fica exatamente em cima de você. Então ela não vai refletir luz em cima de você. Então você usando a base no tom da sua pele durante o dia tá ok, e quando for à noite você compra uma base extra que seja mais escura que o tom da sua pele e faz aí aquela misturinha pra você poder usar com a sua base que você tanto gosta à noite. Então essa é a dica número 1. A dica número 2, gente, corretivo. O corretivo que estoura no flash. Ai, mas o corretivo não tem que ser um tom mais claro que a cor da minha pele? Sim, se você quiser iluminar a pele, sim. E pra você usar um corretivo mate, pode ter certeza que ele vai estourar no flash. Esse da Tracta aqui é o meu favorito nacional e ele estoura no flash. Se ele não estourou com você ainda, é porque você ainda não tirou uma foto com flash em cima de você. Porque no dia que você tirar, você pode ter certeza que ele vai estourar. Porque ele é tão mate que o que deve ter de sílica aqui, as letras são muito pequenininhas, eu não consigo enxergar, gente. Mas pode procurar aqui nos componentes que vem escrito aqui, que você vai ver que tem sílica aqui e que tem dióxido de titânio também. Minha cor é a cor clara. Teoricamente, gente, eu diria pra vocês que eu evitaria usar corretivo mate à noite. Essa seria aí a melhor solução, porque quanto menos mate, menos luz vai refletir em você. Porém, se você não abre mão do corretivo mate, o que eu sugiro pra você? Que por cima desse corretivo, você sele ele com um pó amarelo. Por que amarelo, gente? Porque a luz do flash é uma luz branca que reflete exatamente em cima de você, principalmente do celular e da câmera fotográfica. Ela é exatamente direcionada para você. Então, se a sua base mate tá refletindo branco e a luz branca refletir em cima de você, com certeza vai estourar. Agora, se você colocar um pigmento amarelo por cima, o branco vai bater no amarelo e não no mate que tá por baixo, entende? Então isso daí já vai te ajudar a fazer com que o corretivo mate não estoure no flash. Eu tenho também 2 pós da Vult por essa mesma situação, gente. Eu tenho o número 3 e eu tenho o número 4. O número 3 fica levemente claro e o número 4 fica levemente escuro. Pra mim teria que ser o 3,5. Só que esse número 3 aqui, eu uso ele exclusivamente para selar o corretivo quando eu vou sair à noite, que aí ele vai ficar por cima ali do corretivo meio amarelinho e isso vai impedir que o flash estoure no seu rosto. Ah, mas eu prefiro o pó translúcido.
Eu também prefiro o pó translúcido, gente. E eu vou dizer pra vocês o porquê que eu prefiro o pó translúcido. Até ontem, esse daqui da Zanf era o meu favorito. Agora, esse pó aqui, que eu vou falar dele no vídeo de comprinhas posteriormente pra você, é o meu favorito, o nome dele é RCMA e ele, tipo assim, foi considerado aqui pelas gringas o melhor pó do mundo. Por que que o pó translúcido ele é tão bom? Porque ele é totalmente fininho e porque quando você aplica ele, ele fica quase invisível e ele, a função dele é absorver a umidade. Então ele absorvendo a umidade da sua pele, a sua maquiagem vai durar por muito mais tempo. Então dá aquele aspecto de leveza na pele e vai fazer com que a sua maquiagem dure muito. Isso aqui segurou minha maquiagem o dia inteirinho, inteirinho. Então ele é maravilhoso e eu sou uma pessoa que também não abro mão do pó translúcido. Então o que que você pode fazer quando você for sair à noite? Durante o dia não tem problema você usá-lo, pode usar tranquilamente que você vai estar na luz do dia, ele não vai refletir, mas quando você for usar ele durante a noite, sela o seu corretivo com pó translúcido, que é o pó que vai estar diretamente ligado com o corretivo ou com a base que vai absorver a umidade da sua pele e do produto, deixando a sua pele mais segura e fazendo com que a base dure por mais tempo. E por cima do pó translúcido, coloca uma camada fininha do pó compacto amarelado, que seja um tom assim mais amarelado. A outra dica que eu vou dar pra vocês, gente, é em relação ao contorno. Quando você for fazer o seu contorno pra sair à noite, evite usar tons de contornos acinzentados, como esse daqui, por exemplo, da Elf que eu peguei. O contorno dele, ele é mais acinzentado, entende? Não é proibido, não é porque eu tenho a pele amarelada que eu não posso usar um contorno acinzentado. Posso, eu tenho que evitar a base, né? Base, corretivo, essas coisas eu tenho que respeitar o meu tom de pele. Agora o contorno eu posso usar tranquilamente. No entanto, à noite, se o flash bater em cima de você, ele vai estourar, ele vai ficar muito cinza, vai chamar muito atenção. Então dê preferência, gente, para contornos que tenha um fundo mais quente. Olha esse contorno da Eudora, que perfeição que ele é meu contorno favorito da vida, mais favorito até que os contornos importados, se vocês querem saber. E ele tem os tons mais quentes. Amo esse pó justamente porque os tons dele são mais quentes, mais amarelados e ajudam mais. Eles são escuros, entende? Então, à noite você pode forçar um pouquinho mais no contorno, que isso também vai te ajudar a luz não refletir. Então, em relação à maquiagem, gente, essas são as dicas que eu posso dar pra vocês para a base não estourar no flash. Agora, uma outra coisa que vocês podem fazer, gente, quando vocês estiverem no estabelecimento, a primeira coisa, eu falei pra vocês que o flash, ele estoura em cima de você, é uma luz direcionada. Então, quanto mais longe o celular ficar de você quando você for fazer uma selfie, você não precisa fazer uma selfie com o celular aqui na sua cara. Coloque ele mais longe de você, porque quanto mais longe pra cima ele tiver, a luz não vai ficar direcionada totalmente pra você. Então, tem umas dicas de fotografias aí que os fotógrafos usam para a luz não ficar muito branca estourando na pessoa. Como eu não sou expert no assunto de fotografia, então eu não saberia explicar exatamente pra vocês, mas uma coisa que eu sei é que quanto mais distante a luz estiver de você, mais ela vai se dissipar, ela não vai vir diretamente em você e vai evitar que estoure no flash, tá certo? E a outra coisa que você pode fazer quando você estiver numa festa, num ambiente noturno, que você queira tirar uma foto com flash, que lógico, com flash a foto vai sair melhor e mais clara, é procurar uma luz amarela. Fique perto da luz amarela, entendeu? Porque aí quando você for bater sua foto, o flash branco vai cruzar com o amarelo, vai dissipar a luz e não vai estourar em cima de você. Então, gente, todas essas diquinhas vão ajudar muito para que a base, nem o corretivo e nem o pó estourem no flash. Mas pra mim, como maquiadora, o que sempre funcionou foi usar o tom mais escuro. Quando eu vejo que a base é muito clarinha, eu só uso ela durante o dia e só. Eu tô sempre fazendo misturinhas com as minhas bases justamente por conta disso. Se eu tô com uma base muito escura, eu tenho um evento de dia e eu quero muito usar essa base aqui, ela é um pouco mais escura, eu clareio ela um pouquinho, já que eu vou sair durante o dia. Mas como eu uso ela mais à noite, ela é mais escura. Mas em suma, pra você não perder as suas bases, compre uma base mais escura, uns 2 tons mais escuros que a cor da sua pele e usa ela pra fazer as suas misturinhas. Entenderam? Então eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Gente, não esqueçam do meu joinha, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Tô sempre lá conversando com vocês. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!